queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas e quem irá nos auxiliar nos estudos de hoje são os nossos amigos e facilitadores, Gisele Eleutério e Dr. Francisco Assis. Um ótimo estudo a todos. Nós temos uma pergunta aqui em relação ao suicídio. O suicídio pode ser considerado um ladrão ou um traficante, já que ele sabe que o único caminho que espera é a morte. Se esse indivíduo tem essa noção, ele é considerado um suicida? A pergunta está um pouco complexa, ela está um pouco confusa, mas ser ladrão ou traficante é um desvio de conduta. Nada tem a ver com um doente mental que faz um suicídio, né? Uma coisa importante que a gente tem que considerar, como eu trabalho na saúde mental, uma coisa que tem nos preocupado muito é o alto índice de tentativas de autoextermínio que tem ocorrido diariamente, né? Nós temos um aumento enorme, temos tido tentativas de autoextermínio diariamente e em grande escala. E a gente sabe que as tentativas de autoextermínio, algumas vezes elas chegam de fato ao suicídio, né? Elas são efetivadas com a morte. E a gente sabe que a grande maioria dos suicidas são doentes. São pessoas desesperadas, em depressão, que apresentam ideias de ruína. E a partir dessas ideias de ruína, elas começam a fazer planos de morte, né? Existem vários tipos de suicídio, mas o que a gente vê mais na atualidade, de fato, são essas pessoas que, em função de um quadro depressivo, em função de uma desesperança, das ideias de ruína, elas acabam indo ao ato. Existe um outro tipo de suicídio, que é o suicida que é altruísta, que a gente vê muito no Oriente, que são esses suicidas, são pessoas que, em função de uma crença, de uma ideologia ou política ou uma fé, como no Islã, né? A gente vê muito esses homens bomba que fazem um suicídio em função de uma ideologia, atendendo a uma questão política, religiosa ou ideológica de uma forma mais radical. Mas eu não consigo associar o suicida com o ladrão ou o traficante. A gente sabe que tanto o ladrão quanto o traficante são esses desvios de conduta que esse indivíduo acaba agregando uma série de problemas para as próximas reencarnações. Uma coisa importante para nós das casas espíritas é que a gente tenha um respeito por essas pessoas, né? Uma pessoa que tenta autoextermínio é uma pessoa que está pedindo socorro, é uma pessoa que está pedindo ajuda. Então, que as casas espíritas, que nós, enquanto espíritas, a gente consiga acolher esse sofrimento psíquico dessa pessoa. Porque nós, principalmente nós espíritas, sabemos que o suicídio, a morte, não é a solução para esse desespero. Nós sabemos que no plano espiritual, esse espírito vai manter o seu desassossego, o seu sofrimento, porque a gente sabe que não vai, né, resolver mudar de um plano para o outro, mudar desse plano material para o mundo espiritual. O suicida, então, ele é um indivíduo que precisa tanto de um amparo muito grande nosso, aqui no plano terrestre, quanto no plano espiritual. É uma pessoa ou um espírito, né, no segundo plano, um plano espiritual, que precisa de muito amparo e de muita assistência. Todo ser vivo, né, nós espíritas, todo ser vivo, ele tem a premissa da vida. E nós, enquanto espíritas, sabemos da importância dessa oportunidade, dessa reencarnação, para resolvermos pendências, para evoluirmos, para adquirirmos as bem-aventuranças. É uma oportunidade que nos foi dada para evoluir, para aprender. Então, nós sabemos da importância dessa atual existência e daí o nosso compromisso com essas pessoas em desesperança. Aqui tem uma pergunta
até interessante. O que vocês dizem sobre a alimentação das carnes de animais? Porque fala-se muito aí da doutrina espírita, do amor à natureza, sobretudo aos animais, né? E a indagação vem até num momento, assim, de questionamento desses dias em que a gente vive, talvez, uma projeção de escassez de alimentos. De início, a gente sabe que o corpo humano, o seu funcionamento orgânico depende de proteínas. E há uma distinção entre o corpo e o espírito. Se o espírito não precisa desse alimento material, o corpo, sim, por ser orgânico, depende desses nutrientes. E a carne animal é uma carne rica em nutrientes. Então, a natureza humana, o próprio ser humano, ainda no seu estágio evolutivo atual, ele necessita se nutrir, inclusive, de carne de animais. Mas sabe-se que, com o passar do tempo e o grau de evolução, à medida em que se atinge, a dispensa desses nutrientes de carnes, nutrientes animais, eles serão dispensados, até porque esse estágio vai atingindo graus elevados que não mais dependam de tanta, vamos dizer, de tanta coisa ligada ao próprio materialismo, à própria terra em si. Então, é uma questão de tempo para que a dispensa da utilização de nutrientes animais na alimentação humana seja alcançada. Os estudos evolutivos, assim, apontam, e no atual estágio a gente vê aí evolução já latente, onde a alimentação vegetal, muitas das vezes, substitui muito, né, a alimentação aí de carne de animais. Então, a questão de evolução chegará um tempo, certamente, em que haverá dispensa dessa alimentação de carne de animais. Uma pergunta que traz aqui também, fala-me como a doutrina espírita vê o Alzheimer. Nós sabemos que o Alzheimer é uma demência, né, uma doença orgânica. A gente poderia compará-la a outras doenças mentais corriqueiras, como a gente vê normalmente, né? O Alzheimer, como qualquer outra doença orgânica, é uma doença que afeta esse organismo, é uma prova principalmente para a família, né? Lógico, para o indivíduo, mas também para a família, por todo o seu entorno, porque nós estamos lidando com um paciente que perde, né, temporariamente ou definitivamente as suas funções psíquicas. Então, normalmente, a doença mental, ela é uma doença de difícil manejo, tanto na família quanto na sociedade. Tanto é que por muitos anos, né, por um longo período, a sociedade discriminou e segregou os seus doentes mentais. Então, nós tínhamos grandes hospícios, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em que se segregavam milhares de doentes mentais. E eles eram afastados do seu seio familiar, eles eram afastados da sua comunidade, muitas vezes eram afastados do seu estado, né? Muitos pacientes eram transferidos para hospícios, né, em outros estados, e lá permaneciam 20, 30, 40 anos até o óbito, né? Até o desencarne dessa atual existência. Hoje, nós já trabalhamos com uma sociedade um pouco mais flexível, uma sociedade que acolhe um pouco mais o doente mental, mas ainda nós ainda temos uma dificuldade de lidar com o preconceito da doença mental. O que nós temos observado hoje é que, como a gente está tendo uma sobrevida maior, as pessoas estão vivendo mais tempo,
Então, hoje a gente tem muitos idosos, né, quase com 100 anos. À medida que a idade vai passando, a possibilidade de você ter casos de Alzheimer, de outros tipos de demências, aumenta consideravelmente, né? Se eu tenho um maior número de idosos, eu tenho maior possibilidade de demências. E o demente, a doutrina espírita, para nós da doutrina, tanto a demência quanto qualquer outra doença, seja física ou mental, é uma prova, né? É uma prova em que essa pessoa que vai perdendo as suas habilidades psíquicas, as suas capacidades de pensamento, de afeto, altera o comportamento, alguns chegam a ficar agressivos, perdem a memória. São pacientes que vão, né, fazer com que todo o entorno também passe por esse processo dessa aprovação, porque a gente sabe que não é um processo fácil. Então, a doutrina espírita ela não vê de forma diferente o Alzheimer. Ela vê o Alzheimer como qualquer uma das outras doenças, sejam físicas ou mentais, que colocam esse indivíduo e seu entorno, seus amigos, a sua família, numa situação de aprendizado, numa situação em rever valores, rever condutas, porque é um paciente que traz para essas pessoas uma dificuldade muito grande no convívio, né? Uma dificuldade em ver que gradativamente a memória dessa pessoa vai se perdendo. Então, de fato, é uma prova importante, é uma prova difícil de ser vivenciada pelo indivíduo e pela família, mas para nós na doutrina espírita trata-se de um aprendizado, de uma possibilidade pedagógica, de uma possibilidade de reaprendizado e de educação, né? Cabe aqui só um adendo que quando a gente fala de doença mental, muitas vezes na doutrina espírita as pessoas confundem os doentes mentais com pessoas obsediadas. A gente tem que saber que a doença mental existe, que em função de uma fragilidade psíquica desse doente mental, ele pode ser mais susceptível a obsessões. Mas tem que estar claro para nós da doutrina que existem quadros de obsessão e existem para nós quadros de doentes mentais. A gente não pode uniformizar que todo doente mental é fruto, né, que toda doença mental é fruto de uma obsessão. É importante que, enquanto ciência e religião, a gente consiga perceber a importância de lidar com o doente mental como tal. Gisele, tem aqui uma pergunta até muito oportuna. Indaga a pessoa: existe alguma relação entre a reencarnação e os vícios como álcool, drogas e a obsessão? Bom, de início a gente tem que dizer, né, que é a constatação que somos espíritos imortais. Uma vez criados, somos imortais. Viveremos, como diz, estaremos em tantas existências quanto necessárias forem para que vamos atingindo o grau evolutivo a ponto tal de dispensar as reencarnações. Então, a reencarnação e os vícios têm uma relação muito grande, porque justamente na existência em que o espírito se acha envolvido na viciação, aí seja álcool, drogas ou outro tipo de vício, ele tem a oportunidade de lutar contra isso. Justamente é essa a sua tarefa evolutiva, a sua prova, e pode até ser uma expiação, não é? Mas vamos nos atermos a essa questão da prova, pela qual ele vai passar e deve, no caminho evolutivo, demonstrar superação disso. Então, sendo o espírito imortal, vivendo uma experiência negativa da viciação, nós sabemos que ao desencarnar, o espírito leva consigo toda essa impressão
da sua existência, inclusive os vícios. E não é porque ele vai desencarnar que ele despoja-se dos vícios. Se ele era aquele viciado realmente, vamos dizer assim, arraigado, ele vai levar para o plano espiritual toda essa sua condição de vícios, de viciado. E lá vai ter a luta contra essa viciação. Ele vai permanecer ali por um determinado tempo, né, chamado erraticidade, período da erraticidade, se preparando para o retorno à carne, até que ele tenha consciência de que aquela vivência dele, nesse, vamos dizer, desse modo errado, digamos assim, amainado aí nos vícios, ele tem de mudar para atingir o grau evolutivo necessário. E nessa consciência, então, atingindo essa consciência, ele tem a oportunidade, pela justiça divina, de retornar à carne e refazer o seu trajeto e refazer o seu dever de casa para tentar buscar superar esse erro no qual incidiu na existência anterior. Mas aí vai caber então a essa vigilância, ele tem todo um preparo para essa responsabilidade que ele assume voluntariamente, geralmente é uma responsabilidade voluntária, mas temos também a chamada reencarnação compulsória, que independe da vontade dele, mas tratemos no geral de que seja ela voluntária. Ele se propõe então, esse espírito se propõe a melhorar, corrigir esses erros da existência que se findou. E é dada essa oportunidade a ele. Então, essa reencarnação está intimamente ligada com essas viciações, porque ele terá de resgatar, de superar, de fazer desta vez o dever de casa corretamente em relação a esse mau uso que ele fez da sua existência aqui no planeta Terra. E aí, então, nessa oportunidade de resgate, na oportunidade de evolução, ele terá certamente a oportunidade de se redimir disso, de superar essa fraqueza demonstrada na existência que se findou. Então vejo aqui sim essa relação íntima entre a reencarnação e os vícios, como o álcool e drogas, que são tão comuns, sobretudo nos dias atuais aí do materialismo ainda imperando em grau muito acentuado. E também a própria obsessão que a colega Gisele expôs aqui, que talvez se confunda, assim, ao olhar leigo, com a questão de doença mental. Nem toda doença mental leva vamos dizer assim, a ser qualificada como obsessão, e vice-versa. Mas, então, respondendo à indagação, existe sim essa relação entre a reencarnação e os vícios, como o álcool, drogas e a questão da obsessão. É só fazer um adendo, essa questão da obsessão, a gente sabe que todas as vezes que o indivíduo encontra-se fragilizado, e o vício é um momento de fragilidade desse indivíduo, o que acontece? Ele acaba ficando susceptível, né? Vamos pensar, em Divinópolis a gente tem usuários de droga que ficam aqui próximo, né? Nesse bairro aqui do Niterói. Vamos imaginar que eles ficam no tempo, no relento, no frio, sem uma alimentação adequada, sem um vestuário adequado. Então a gente fala o quê? A gente fala que eles ficam susceptíveis a doenças, não é isso? A gente fala que eles ficam susceptíveis a ter qualquer tipo de infecção, a doenças. É o mesmo raciocínio. Uma pessoa que se encontra em desalento, em desesperança, vivendo nas ruas, usando drogas o tempo todo, se prostituindo para conseguir mais droga, nesse ciclo do vício que destrói essa pessoa, ela se encontra susceptível também à influenciação negativa dos obsessores, né? O doutor Francisco falou claramente, o espírito, quando ele volta para o plano espiritual, ele volta para o plano espiritual exatamente
com as mesmas mazelas que ele estava aqui. Então, os vícios vão seguir com ele. Então, já no plano espiritual, ele vai obsediar essas pessoas que estão susceptíveis a uma influência negativa. E aí vira um ciclo vicioso, porque da mesma forma que uma pessoa debilitada fisicamente, debilitada psiquicamente, ela acaba também sendo influenciada, então cada vez mais se torna difícil a libertação do vício. Então, cabe a nós, enquanto espíritas, a gente sabe que as casas espíritas fornecem alimento, vão até esses locais, mas uma ação simples que nós podemos fazer nas nossas casas é vibrar positivamente, orar, pedir a espiritualidade amiga, rogar pelos espíritos amigos, parentes desses indivíduos que estão nessa situação, quem auxiliem eles a aumentar, melhorar o seu nível vibratório, para que eles deixem de ser obsediados e consigam uma forcinha, uma levantada aí para que ele possa sair desse buraco. Nós sabemos o quanto que a viciação ela é um caminho extremamente difícil de volta e que requer não só das políticas públicas de saúde, de segurança, de assistência social, mas requer uma sociedade que os acolha, que entenda o sofrimento deles, que vibre por eles e que os auxilie nesse processo de regeneração tão difícil. Dentro ainda desse tema, Gisele, tem uma outra indagação aqui. A pessoa diz: gostaria de saber do que se trata as ações do acolhimento fraterno. Sou novo do estudo da doutrina espírita e gostaria de estar desenvolvendo meu lado espiritual. Esse acolhimento seria um tipo de tratamento? Gostaria de saber como posso estar desenvolvendo meu lado espiritual e mediunidade para interagir mais com as atividades do centro. Bom, o tratamento espiritual objetiva acolher pessoas que estão passando realmente por problemas de origem espiritual, ou que em suas interpretações podem ser de origem espiritual. Como nós sabemos que toda problemática humana guarda relação com questões apresentadas pelo espírito, porque já dissemos, o homem é formado pelo corpo e pelo espírito, matéria e espírito. O tratamento também destina o esclarecimento sobre as repercussões que nossos pensamentos e sentimentos apresentam sobre nosso corpo e nas relações que travamos com o outro. Então, esse acolhimento, vamos dizer, é o primeiro contato da pessoa que demanda o tratamento espiritual com a casa espírita. É justamente aquela porta de entrada pela qual chega o que está nessa demanda de esclarecimento, de luz, e a equipe que aqui atua na casa espírita, justamente com o intuito e objetivo maior de acolher esse irmão em momento tão difícil, tão atordoado, espiritualmente e às vezes até materialmente, porque o materialismo está tão forte que leva a essa desestruturação do espírito, por diversas razões. Uma delas é aí a predominância do orgulho, do egoísmo nesse mundo de hoje. Então, desestrutura a pessoa e o espírito realmente vai estar balançado ali. E é nessa procura pelo tratamento espiritual, por esse apoio, que vem, então, bater às portas da casa espírita, e aí há o chamado acolhimento fraterno, que nada mais é do que acolher essa pessoa nessa situação de angústia, de penúria, sobretudo espiritual, no intuito de trazer a essa pessoa a paz, a harmonia de que o espírito precisa para continuar seus dias de provas aqui nesse planeta Terra, mundo de provas e expiações em que vivemos. A doutrina espírita, ela tem uma característica muito clara, e em Divinópolis, principalmente as casas ligadas à AME, elas têm um propósito muito claro. Então ele pergunta, ele faz na pergunta que ele é novo na casa, ele é novo da doutrina,
queria desenvolver a sua mediunidade, queria entender o que é acolhimento. Então, as casas espíritas, elas trabalham, a maioria das casas espíritas da AME, aqui em Divinópolis, elas trabalham de uma forma muito parecida. Existe a equipe de acolhimento, que é essa que o doutor Francisco falou, que vai acolher, que vai conversar, que vai receber esse indivíduo na sua demanda e que vai tentar resolver da melhor forma possível. Seja endereçando essa pessoa às reuniões públicas, seja endereçando essa pessoa para um grupo para um tratamento, né? Ou seja, orientando essa pessoa sobre os grupos de estudos. Com a pandemia, a gente teve a suspensão de alguns grupos, mas gradativamente eles estão retornando. Então, existem grupos específicos do estudo da doutrina, né? Existem grupos de estudos da mediunidade, de desenvolvimento mediúnico. Então, existem vários grupos que a pessoa vai ser orientada dentro da sua demanda. Então, é importante que todo aquele que adentra pela primeira vez a uma casa espírita, que ele, né, busque essas informações para que, quando você fala, né, na pergunta, desenvolver a mediunidade, a gente tem grupos específicos para isso, né? Nós não podemos, como a gente segue uma rotina, né, segue um programa, a gente só indica uma reunião mediúnica para, de fato, aquela pessoa que estudou sobre, que participou de grupos mediúnicos. Então, é importante que as casas espíritas, elas acolham a pessoa na sua demanda e consigam direcioná-la para responder aquilo que naquele momento é o mais importante, seja um tratamento, seja um desenvolvimento mediúnico, seja o estudo da doutrina. E aí a gente sabe que todas as casas têm esses grupos para responder a tais demandas. Há aqui uma indagação relacionada a tema anterior, objeto de estudo aqui nesta mesa, sobre a questão do amar os inimigos, amai os vossos inimigos. E a indagação é: como podemos amar nossos inimigos? Hoje ainda, vamos dizer, no estudo que realizamos antes dessas perguntas e respostas, ficou bem claro que sempre se trabalha dentro da máxima do Mestre Jesus: amai-vos uns aos outros. E também em tema específico, amai os vossos inimigos. Amar os inimigos não quer dizer que tenhamos de sair por aí abraçado com os inimigos, mas sim que devemos procurar levar para o esquecimento o que talvez nos tenha conceituado essa pessoa como nosso inimigo. Então, dentro dessa forma de agir, devemos fazer algo por essa pessoa, desde conversar com a pessoa até esquecer o ocorrido que levou a essa ideia de inimizade e procurar motivos para admirar essa pessoa, porque todos nós temos defeitos e temos também qualidades. Então não existe um ser humano que só tenha defeitos, como não existe aquele ser humano que só tenha qualidades. Então a gente deve buscar, para que tenhamos esse conceito próprio modificado, ver o lado bom dessa pessoa, rotulada então de inimigo. Tentar enxergar os dois lados da moeda. Vamos pesar o que essa pessoa tem de bom, não é? Em contrapartida com o que a gente pensa que tem de ruim. E aí sim dá ênfase à prevalência do que é bom. E, por fim, como em tudo na nossa existência aqui, nessa vida, é buscar o auxílio do Criador. Pedir uma ajuda sempre que necessário ao Criador. E com certeza teremos essa ajuda, ainda mais nesse propósito de buscar amar o inimigo.
Tem mais uma aqui, uma pergunta. Ela é um pouco complexa, o texto é um pouco complexo. Gostaria de pedir se um dos irmãos tem um tempo para me esclarecer uma dúvida e me instruir como posso começar a estudar a doutrina. Estou um pouco abalada porque me foi revelado o que eu fiz em outra vida. Me deixou assustada e eu não sei o que posso fazer com essa informação. Depois me foi dito que eu posso ser uma médium ostensiva e eu queria saber se isso é verdade. Como posso trabalhar minha espiritualidade porque estou num momento muito confuso? Agradeço desde já toda a atenção. Para começo de conversa, como posso começar a estudar a doutrina? A doutrina espírita é muito didática, né? Allan Kardec era muito didático, né? O pedagogo então, era muito didático. Então, a gente começa pelo começo. Estudar a doutrina significa estudar as obras básicas, né? Significa se debruçar principalmente no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos os dois iniciais, né? Eu acho que esses dois iniciais eles já vão dar para qualquer pessoa que quer iniciar no estudo da doutrina, já vai dar uma base bem fundamentada. Após isso, dar continuidade aos livros, né, da doutrina, e felizmente nós temos um arsenal de livros assim incontáveis que podem nos auxiliar nesse processo de aprofundamento teórico do entendimento, né, do que seja de fato os pressupostos da doutrina espírita. O outro aspecto é quando ela se refere a estar abalada por saber o que fez em vidas passadas. Eu acho isso muito complicado. A gente, se fosse nos dado a oportunidade de saber o que fizemos em vidas passadas, nas vidas anteriores, todos nós lembraríamos disso assim que a gente chegasse aqui, né? Mas por um processo, é um projeto reencarnatório que é trabalhado entre o espírito, a espiritualidade, é feito todo um acordo de um plano reencarnatório para a futura existência, para a futura reencarnação. E propositalmente, todo esse passado não nos é acessível para que a gente possa tentar cumprir esse propósito que a gente se dispôs. Então, o que eu aconselharia é esqueça o que falaram, isso não é importante nesse momento. A partir do momento que a gente estuda a doutrina, a gente consegue entender que nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós já erramos muito e continuamos errando. Então, é que a gente consiga viver bem essa atual para que a gente possa levar menos dívidas para as próximas reencarnações. Então, este é o momento de novos aprendizados, esse é o momento de consertar os erros passados. Então, quando a gente se apega a isso, a gente não sabe nem se isso é verdade, né? Nem sempre a gente sabe se essa informação que você teve é fidedigna, né? Nós não sabemos qual foi a cristalidade desse médium, né, que trouxe essa informação. Então, são vários fatores que têm que ser pesados, analisados, para que a gente possa, de fato, considerar uma mensagem desse conteúdo. Mas, como posso trabalhar a minha espiritualidade? Eu acho que é estudando e orando muito. Sim, sem dúvida. Agora, no próprio Livro dos Espíritos, em determinada parte, vamos encontrar respostas a esse tipo de indagação, em que fica claro que apenas com a evolução, e quando o espírito atinge um estado evolutivo bem adiantado, é que ele teria oportunidade de ter esse descortinamento, de levantar o véu de suas existências já passadas, porque ele estaria em condição de entender toda a situação que ele viveu. Não assim de imediato e aqui ainda nesse praticamente primitivismo em que vivemos,
em que estamos engatinhando rumo à evolução. Não teríamos entendimento para tolerar as situações com as quais nos depararíamos relativamente ao que já fomos em outras existências. Somente lá, naquele grau evolutivo bem adiantado, segundo a espiritualidade, é que haveria oportunidade de se revelar a esse espírito o que teria ele vivido em outras eras.